Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você, aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Glória a Deus, né? Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, glória ao Senhor Jesus de Nazaré. Eita benção! Todos os dias devemos glorificar e exaltar, independente das situações do dia a dia, né, irmãos? Irmãos, a palavra aqui que se encontra para nós aqui hoje, glória a Deus, olha só, eu estava aqui vendo o Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de Lucas, eita glória, que se encontra aqui, amém? Quero pedir aqui aos irmãos que seja membro do nosso canal, vai lá, deixe o seu comentário, tome posse da palavra. Esse simples e humilde pastor aqui, se fosse só por ele mesmo, não saberia nada da palavra. Nada. Mas Deus, na sua infinita bondade, sempre tem misericórdia de mim. Então eu faço com muito amor, com muito carinho a obra do Senhor. Com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho, porque tudo que eu fizer para Deus ainda é pouco. Tudo que eu fizer para o nosso Senhor Jesus Cristo ainda é pouco, irmão. Viu, meu amado, minha amada? E esse evangelho que se encontra aqui no evangelho, no capítulo 1 de Lucas, né? A partir do verso 26, essa leitura aqui que Deus deu, né? E eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha, em nome do Senhor Jesus Cristo, usar este vaso, para que eu possa expressar e que essa mensagem chegue aonde eu não posso ir, Senhor, e que alcance almas e que sirva de reflexão, que o Senhor me use como teu vaso, como instrumento do Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. A palavra que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, primeiro, a partir do verso 26, olha só, anúncio do nascimento de Jesus. Anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não tem fim. E o seu reino não tem fim, glória a Deus. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim
segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Irmãos, estamos aqui diante de uma palavra, onde nos fala de fé, nos fala de obediência, nos fala para nós de que tudo é possível ao que crer. E eu começo essa mensagem, esta palavra, deixando claro aqui que Maria, aquela a qual Deus concedeu para que ela tivesse um filho, e esse filho iria chamar-se e chama-se Jesus. Mas por conta de quê, pastor Dal? Por conta da obediência dela, por conta da fé dela. Então a palavra quando nos diz, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. O nome dessa virgem era Maria, e era despojada com José da casa de Davi, com José, o nome da casa de Davi. Mas Maria era uma mulher pura. Maria era uma mulher pura, A gente tem que começar a entrar na mensagem e começar a invocar o Espírito Santo de Deus em nós, para que nós possamos entender o que a mensagem está nos dizendo, nos ensinando, nos corrigindo. É assim, irmãos. Há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O anjo entrando disse: Salve, agraciada, bendito és tu, o Senhor é contigo entre as mulheres. Por que o anjo foi até Maria? Por quê que Deus enviou o anjo até Maria? Por quê? Olha só. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Esse anjo foi diretamente levar a mensagem de Deus para Maria. E por quê, pastor? Porque Maria já era uma serva de Deus. Maria era uma serva de Deus. Maria tinha respeito, temor à palavra de Deus. Maria tinha obediência pela palavra de Deus. Maria tinha comunhão com Deus. E eu sei que você, minha amada, neste momento também, sim, está tendo comunhão com Deus. Como está você, a sua comunhão com Deus? Como está, minha amada? Como está você também, meu abençoado, a sua comunhão com Deus? Ela estava. Então, quando, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Agraciado o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela é: bendita és tu entre as mulheres. Só quero aqui deixar claro aqui o quanto Maria é agraciada por Deus, bendita és tu entre as mulheres. Maria conceberá, de Maria vai vir aquele que sobre ele levou todos os nossos pecados, aquele que sobre ele levou todos os nossos sofrimentos. Maria concebeu aquele que
Só Ele, aquele que só Ele, só nele é que encontramos a paz, é que nós encontramos a cura, a libertação. Aquele que transforma a água em vinho. Então, deixando claro que Maria, por ser uma bem-aventurada entre as mulheres para Deus, mas Maria não faz milagre. Maria não faz milagre. E eu achei importante essa leitura também, porque eu vejo aqui, nós vamos ver mais para frente aqui, a humildade de Maria. E ela é consciente que ela não faz milagre. Ela é consciente que o milagre vem de Jesus, do nosso Salvador, Jesus Cristo, o Eterno. Então, eis a questão. Maria não faz milagre, mas ela era uma bem-aventurada por conta da obediência. Serva de Deus, glória a Deus, aleluia. E então, o versículo 29, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Ela turbou, quando ela viu, ela turbou-se muito com aquelas palavras. Né? E ficou, que saudação é esta? Ficou ali assim, que saudação é esta? Olha só. Então o anjo respondeu a Maria: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria era uma bem-aventurada entre as mulheres. Maria sempre tinha Deus em primeiro lugar na vida dela. Então, sempre achou graça diante de Deus. Glória a Deus, glória ao Pai. Aleluia, Senhor. Como está você, minha amada? Neste momento, você tem feito algo por Deus? Você tem feito algo por Jesus? Como estão as suas petições de gratidão, de agradecimento para Jesus, aquele Criador dos céus e da terra, que todas as coisas pertencem a Ele? Como está? E o versículo 31, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe o nome de Jesus. O anjo está dizendo a Maria, eis que em teu ventre receberás e darás à luz um filho. E esse filho receberá o nome de Jesus. É ser agraciada mesmo, né? Mas para ser agraciada, sim, era uma mulher de valor, de verdade. Era uma mulher de temor, de obediência. Eu estou falando aqui em relação a Maria, mas aqui é para o gênero, viu? Nós, homens, também temos que ser assim. Obediente, ter temor, praticar a palavra. Então, eis a questão. E aqui ele fala: será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O versículo 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai. Glória a Deus, lhe dará o trono do seu pai. Sabe, irmãos, como a palavra, a Bíblia, está aqui, ó. Eu gosto de apresentar, né? A palavra, eu gosto de apresentar esse livro, porque você toma posse, você não está com coragem para estar examinando as Escrituras, através dessa mensagem, está vendo? Comece a examinar, que é gostoso, é bom para ler, invocar aqui, ó. É muito bom.
E aqui quando nos fala, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Eita glória! Deus dará o trono de Davi, seu pai, a Jesus. Ninguém explica Deus. Amém? É importante que saiba disso. Né? Que nós saibamos de tudo isso, que ninguém explica Deus. Glória a Deus. O versículo 33 vem e diz: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não tem fim. Glória a Deus. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não tem fim. Irmãos, irmãs, amados, amadas, o reino de Deus não tem fim. Aqui eu pego e falo com os amados. O reino de Deus não tem fim. Está também querendo nos dizer que a vida eterna é neste reino chamado céu. Para onde você vai? Para onde nós vamos? Se nós realmente suportar até o final, com obediência, aumentando a nossa fé, com obediência, suportando as lutas, pregando o evangelho, receberá a coroa da vitória, quem ir até o fim. Porque este reino, ele é um reino que não tem fim, o reino do Senhor nosso Deus. O reino do Senhor Jesus Cristo não tem fim. Aí vem agora Maria. O que Maria fala aqui nesse versículo 34? E disse Maria ao anjo. 2 pontos aqui. Como se fará isto? Visto que não conheço varão. Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, também o santo que de ti há de nascer do Filho de Deus, né? Há de nascer, será chamado Filho de Deus. Vamos aqui extrair mais desse versículo, irmãos, meus amados, minhas amadas. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Aqui ela está dizendo, como que iria acontecer aquela gravidez se ela não conhecia nenhum varão? Olha que ela era uma mulher despojada com José. Veja lá. Mas ela estava pura. Ela estava pura. Ela estava pura. O que hoje é muito difícil, né? Não vou dizer que é impossível, né? Cumprir a palavra desta forma. Mas eu creio que ainda tem, que ainda existe. Eu vou sempre acreditar. Então, quando ela diz, como se fará isto que não conheço o varão? E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus veio sobre Maria e que vem agora sobre você. O Espírito Santo de Deus que veio sobre Maria e vem agora sobre você, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, para poder o milagre acontecer na sua vida, como aconteceu na vida de Maria. E eu sei que a partir de agora você começa a entender de que realmente vale a pena servir a Deus, de que realmente vale a pena ser obediente a Deus, de que realmente vale a pena nós passar pelo que passar, mas passar com Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque mais sofreu ele na cruz por nós. Então vejamos que, quando ela fala assim, e
E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Eita glória! A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Receba! Receba em nome de Jesus. Receba que a virtude do Altíssimo Todo-Poderoso te cobrirá, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, com a sombra do Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. Te cobrirá com a sombra do Altíssimo. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque, olha só, o anjo fala, pelo que também de ti o que nascer, o anjo que nascer, vejamos aqui, irmãos, meus amados, minhas amadas, há de nascer, veja bem, pelo que também o santo, 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 santo é o teu nome, Deus, santo, santo é o teu nome, Jesus, 3 vezes santo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, olha só, te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Jesus. Aquele que fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que fala, quem não perdoar aqui não receberá o perdão do Pai. Aquele que fala, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É santo demais, né? Glória a Deus, demais, demais, demais. E que nada, nada se compara a este santo chamado Jesus Cristo. Aleluia! Né? Então, quando nos fala desta forma, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí vem aqui e diz, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril. O que eu entendo nesse versículo 36 e que nós podemos extrair desse versículo 36, meus amados e minhas amadas? Olha só, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Veja bem, aqui está nos dizendo, o anjo está dizendo, assim como Maria perguntou, eu não tenho varão nenhum, como é que vai acontecer essa gravidez? O anjo está dizendo para Maria, Isabel foi mãe ainda, né? Veja bem, estéril, mas ela foi mãe, porque o anjo disse a Maria, sabe por quê, Maria? Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Se você crer, toma posse. Para Deus nada é impossível. Deus faz a obra acontecer. Isabel ainda estéril, mas ela foi mãe, ainda na velhice. E olha só. Então veja bem, e eis que também Isabel, tua prima, que era prima de Maria, concebeu um filho em sua velhice, Aleluia, glória a Deus. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Na velhice, e era chamada estéril, e concebeu um filho, teve um filho. Que todos já sabem da história, né? Que era primo de Jesus também. Amém? Então veja bem. Então, Maria, quando ouviu estas palavras, por ter temor a Deus e humildade,
simplicidade de crer nesse Deus. Você tem que crer no Deus do impossível. Você tem que ter esta fé que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que dela tudo se espera, porque quando nós temos fé é assim. A palavra nos ensina que se nós tiver fé, ainda do tamanho de um grão de mostarda, nós temos força para dizer que passa esse monte para o outro lado e vai mesmo e passa. Nós temos poder, autoridade de Jesus para orar pelos enfermos, para abençoar, para profetizar a cura carnal e espiritual na vida do irmão, da irmã. Então eis a questão. Então aqui, porque para Deus nada é impossível. Esta palavra é muito forte. Então, qual foi a resposta de Maria? Aleluia. Então, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eita glória! Maria disse: eis aqui então a serva do Senhor. Cumpra-me segundo a tua palavra, Senhor. Deus, neste momento, cumpra, Senhor, segundo a tua palavra, sobre mim, sobre o abençoado e abençoada que está agora ouvindo esta palavra. E ali o anjo ausentou-se dela. Ele veio e trouxe o recado e Maria já ficou ali a par de tudo. Porque o anjo visitou Maria, veio trazer a mensagem, veio trazer o recado que Deus mandou. Vai lá e fala com Maria que vai ser assim, porque ela é uma bem-aventurada. E você é uma bem-aventurada também, é um bem-aventurado também. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Então, para a nossa meditação, fica aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, o capítulo 26, amém? Para que nós possamos, assim, estar refletindo de que, meus irmãos, vale a pena servir a Deus, ter obediência, a obediência de Maria, a simplicidade de Maria, a fé de Maria, a serva, essa palavra tão bonita, eu acho linda. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela era uma mulher convicta do Deus vivo que ela servia. Glória a Deus. Eu sou o pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha trazer a cura carnal e espiritual na vida de cada morador nos quatro cantos deste mundo, Senhor. Eu sei que tudo é possível aos que crêem, meu Deus. Ainda que Isabel, estéril e na velhice, foi mãe. E os milagres acontecem até hoje. Basta crer, basta buscar. Deus abençoe a cada um, mas dê força, aumente a fé de cada um, que nós estamos vivendo o fim dos tempos, aonde o amor de muitos esfriariam. Senhor, tens misericórdia de mim, de toda a minha família, de toda a parentela, tem misericórdia dos moradores dos quatro cantos desta terra. Assim como Maria, uma serva do Senhor, e diz: eis-me aqui, que seja feita a vontade do Senhor sobre mim e sobre cada um de nós, sobre cada um que crer no Senhor Jesus como um único e suficiente Salvador da sua vida, de nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus.